O sol de inverno ainda não havia nascido sobre as 7 colinas de Roma. A escuridão ainda se agarrava às ruas estreitas do Monte Palatino como um pesado manto de lã, embora a cidade já estivesse se movimentando com os ritmos da vida matinal. Puxei minha toga para mais perto dos ombros, sentindo o frio do ar de dezembro penetrar através da lã fina. Inscreva-se e ative o sininho para descobrir histórias incríveis toda semana. Meu nome é Tibério Sempronius Gracchus e tenho 12 anos. Nesta manhã, como todas as manhãs desde que minha mãe decidiu me enviar para a escola no fórum, caminho pela cidade que desperta com meu pedagogo, Spêndios. As enormes portas das mansões patrícias já eram batidas por aldravas de ferro. Os escravos corriam para abri-las, sua respiração formando pequenas nuvens no ar frio. Eu observava enquanto as persianas de madeira das oficinas dos artesãos começavam a se abrir, uma a uma. Primeiro os alfaiates, depois os sapateiros e por fim os ferreiros. Seus donos, ansiosos para atrair os primeiros clientes do dia, já estavam posicionando suas mercadorias perto das portas. Mesmo na escuridão antes do amanhecer, o comércio estava ganhando vida. Eu mudei a caixa de madeira em meus braços, pressionando-a contra o peito com as 2 mãos. Dentro dela estavam minhas tábuas de cera, meu estilete, uma pequena faca para alisar a cera quando eu cometesse erros e um pano para limpar. Minha mãe, Cornélia, encomendou essa caixa especialmente para mim. Ela era feita de madeira de cedro fina, com dobradiças de bronze que brilhavam mesmo à luz da lâmpada. Ela insistia que um neto de Cipião africano deveria ter as melhores ferramentas para aprender. Meu avô. Embora tenha morrido antes de eu nascer, sua sombra paira sobre minha vida todos os dias. Públio Cornélio Scipio Africanus, o homem que derrotou Aníbal em Zama, que salvou Roma da destruição, que colocou Cartago de joelhos. As pessoas ainda falam seu nome com reverência no fórum. Ainda contam histórias sobre sua genialidade, sua coragem, sua visão. Às vezes me pergunto se algum dia serei capaz de viver à altura de tal legado. Meu pai, que tinha o mesmo nome que eu, tentou. Ele foi cônsul 2 vezes, comemorou 2 vitórias, trouxe paz à Espanha. Mas mesmo suas conquistas pareciam pálidas em comparação com a glória do meu avô. E agora meu pai também se foi. Ele morreu há poucos meses. E a casa ainda parece vazia sem ele. Minha mãe tenta esconder sua dor, canalizando toda a sua energia para a nossa educação. Ela escreveu para a Grécia, solicitando que os melhores professores viessem a Roma para ensinar meu irmão mais novo, Gaius, e a mim. Até que eles cheguem, ela decidiu que eu devo frequentar a escola pública no fórum. Você precisa aprender, ela me diz todas as manhãs. Você deve aprender não apenas com os livros, mas com a vida. Você deve ver Roma como ela realmente é, não apenas das alturas protegidas do Palatino. Spêndios caminhava à minha frente segurando uma lâmpada de barro que projetava sombras dançantes nas pedras do pavimento. Ele era um escravo grego que estava com nossa família desde que eu me lembrava. Meu pai o comprou em Atenas e o trouxe para Roma especificamente para servir como nosso pedagogo. Apesar de seu status de escravo, Spêndios era um homem culto. Ele sabia recitar Homero no grego original, citar Hesíodo e discutir as filosofias de Platão e Aristóteles com notável profundidade. Às vezes, eu esquecia que ele não era livre. Cuidado onde pisa, jovem mestre, advertiu Spêndios, com seu sotaque carregado de sua língua nativa. Os garis ainda não chegaram a esta parte da rua. Olhei para baixo e vi o que ele queria dizer. As pedras do calçamento estavam cobertas de lixo que havia sido jogado das janelas dos andares superiores durante a noite. Cerâmicas quebradas, restos de comida e coisas que eu preferia não identificar muito de perto. Escravos sombrios e meio adormecidos começavam a sair das portas, carregando vassouras, baldes e pás. Eles se moviam mecanicamente, tendo realizado essa mesma tarefa todas as manhãs durante anos, talvez durante toda a vida. Um escravo, um jovem não muito mais velho do que eu, chamou minha atenção. Ele varria vigorosamente, seus braços magros se esforçando com o trabalho. Por um momento nossos olhares se cruzaram. Seus olhos estavam vazios, sem esperança. Desviei o olhar rapidamente, sentindo um estranho desconforto no peito. Que acidente do destino me colocou em uma família patrícia e a ele em correntes? Éramos ambos humanos, ambos romanos, bem. Ele poderia ter sido capturado em uma de nossas campanhas orientais, mas nossos destinos não poderiam ser mais diferentes. Uma carroça pesada passou ruidosamente por nós na estrada pavimentada com pedras, suas rodas fazendo barulho alto o suficiente para ecoar nas paredes dos prédios ao redor. O robusto motorista estava em pé na carroceria, chicote na mão, incitando suas mulas a avançar com ordens bruscas e ocasionais estalos do chicote. A carroça estava carregada com tijolos longos, empilhados tão alto
que balançavam perigosamente a cada solavanco na estrada. Ele está com pressa para chegar ao canteiro de obras antes do amanhecer, observou Spendius. A lei proíbe o tráfego de veículos com rodas na cidade durante o dia. Há muito congestionamento nas ruas. Se ele não chegar antes do nascer do sol, terá que esperar fora dos portões da cidade até o anoitecer. Eu assenti, guardando essa informação. Minha mãe sempre me disse para observar tudo, para entender como Roma funcionava em todos os níveis. Um líder, ela dizia, deve conhecer não apenas as leis e a filosofia, mas também a realidade cotidiana da vida de seu povo. Continuamos descendo a Rua Sinuosa. O Monte Palatino era o bairro mais prestigiado de Roma, onde as famílias mais antigas e ricas mantinham suas propriedades. Nossa família morava aqui há gerações. Embora nossa mansão não fosse uma das maiores ou mais ostentosas, meu pai era plebeu, não patrício, embora a nobreza de nossa família fosse inquestionável. Minha mãe era descendente dos Scipiões, uma das famílias patrícias mais ilustres de Roma. Essa combinação me deu uma perspectiva única, eu supunha. Eu pertencia à aristocracia por sangue e riqueza, mas não estava preso às antigas tradições patrícias que às vezes pareciam mais correntes do que privilégios. A rua começou a se nivelar à medida que nos aproximávamos das encostas mais baixas do Palatino. Mais lojas estavam abrindo agora. Eu podia sentir o cheiro de pão fresco saindo do forno de uma padaria, e o aroma de fermento fez meu estômago roncar. Eu tinha tomado um pequeno café da manhã, em casa, um pouco de pão molhado, em azeite, algumas azeitonas, um pedaço de queijo, mas a caminhada me deixou com fome novamente. Através de uma porta aberta, vi um ferreiro já trabalhando, sua forja brilhando em vermelho na escuridão. O som de seu martelo na bigorna proporcionava um ritmo constante, como um batimento cardíaco subjacente ao barulho crescente da cidade que acordava. Faíscas voavam a cada golpe, brilhando momentaneamente contra as sombras. Diga-me, Spendius, eu disse, quebrando o silêncio que se instalara entre nós. Você acha que os deuses realmente cuidam de Roma? Meu pedagogo virou-se para me olhar, a luz da lâmpada projetando sombras estranhas em seu rosto marcado pelo tempo. Por que você faz essa pergunta, jovem mestre? Tenho pensado no meu avô, admiti. Dizem que ele tinha o favor dos deuses. É por isso que nunca foi derrotado em batalha. Mas se os deuses o favoreciam tanto, por que permitiram que Cato e os outros senadores o expulsassem de Roma? Por que ele teve que passar seus últimos anos no exílio em sua vila em Liternum, longe da cidade que salvou? Spendius ficou em silêncio por um momento, escolhendo suas palavras com cuidado. Como grego, ele tinha suas próprias opiniões sobre os deuses, opiniões que às vezes diferiam das crenças tradicionais romanas. Como escravo, ele precisava ser cauteloso ao expressar opiniões sobre assuntos políticos. Os deuses, ele finalmente disse, dão oportunidades aos homens, mas também lhes dão livre-arbítrio. Seu avô teve a grandeza imposta a ele e se ergueu para enfrentá-la. Mas outros homens com almas menores e medos maiores se sentiram ameaçados por sua grandeza. Os deuses podem nos guiar, jovem mestre, mas não nos protegem das consequências das escolhas de outros homens. Ponderei sobre isso enquanto caminhávamos. Não era uma resposta reconfortante, mas parecia verdadeira. Mais verdadeira, talvez, do que as simples histórias de favor divino que os sacerdotes contavam. Passamos por uma fonte onde vários escravos enchiam jarros de água para suas famílias. Eles trabalhavam em silêncio, seus movimentos eficientes e treinados. A água espirrava e borbulhava, um som que logo seria abafado pelo barulho da cidade totalmente desperta. Minha mãe diz que conhecimento é poder, eu disse a Spendius. Ela diz que é por isso que está nos educando com os melhores professores que consegue encontrar. Mas às vezes me pergunto, de que adianta o conhecimento se você não pode usá-lo para mudar as coisas? Ah, disse Spendius, com um leve sorriso nos cantos da boca. Agora você parece um filósofo, jovem mestre. Ou talvez um futuro político. Mas você ainda é jovem. Primeiro você precisa aprender. Então, quando chegar a hora, você saberá o que fazer com o que aprendeu. Eu queria perguntar mais, mas naquele momento viramos uma esquina e quase colidimos com um grupo de vigiles, os guardas da cidade, que estavam terminando sua patrulha noturna. Eram 6. Todos armados com cacetetes e espadas curtas. Suas sandálias, cravejadas de pregos de ferro, batiam ritmicamente contra as pedras do pavimento enquanto marchavam em formação dispersa. Eles conversavam animadamente entre si, suas vozes ecoando claramente na rua silenciosa. Eu diminui o passo, prestando atenção. Agarrou-o perto do Tibre, dizia um deles.
Tentou se esconder em um dos armazéns perto do cais. Há quanto tempo ele estava foragido? Perguntou outro. 3 meses, dizem. Chegou até Brindisi, achando que encontraria um navio para a Grécia. O idiota não percebeu que todos os capitães de navios denunciam escravos fugitivos às autoridades portuárias. O que vai acontecer com ele? Crucificação, provavelmente. Talvez as minas, se o senhor dele estiver com pena. Mas depois de 3 meses, duvido. O senhor vai querer fazer dele um exemplo. Eles passaram por nós, suas vozes se afastando à medida que continuavam pela rua. Senti a mão de Spendius em meu ombro gentilmente me guiando para a frente. Não falamos sobre o que havíamos ouvido. Não precisávamos. O destino dos escravos fugitivos era bem conhecido por todos em Roma. Era para ser bem conhecido, para servir como um impedimento. Olhei para o perfil de Spendius à luz da lâmpada. Ele já havia pensado em fugir? Ele havia sido educado na Grécia, conhecer a liberdade uma vez. Como seria lembrar-se de ser livre? Eu queria perguntar, mas não ousei. Algumas perguntas eram muito perigosas, mesmo entre um menino e seu pedagogo. O céu estava começando a clarear agora, o preto profundo desvanecendo-se em um azul escuro. Os primeiros pássaros começavam a cantar, seus cantos ecoando dos telhados. Roma estava acordando de verdade. Eu podia ouvir a cidade ganhando vida ao nosso redor, portas se abrindo, vozes chamando, carroças sendo carregadas, animais sendo conduzidos pelas ruas. À medida que descíamos do Palatino, o caráter das ruas começou a mudar. As mansões deram lugar a moradias mais modestas. As oficinas se tornaram mais numerosas e variadas. Ali estava uma loja de cerâmica, com fileiras de ânforas empilhadas do lado de fora. Havia uma orela, já exalando o cheiro de urina e outros produtos químicos usados para limpar e processar tecidos. Uma barbearia ficava ao lado de um vendedor de molho de peixe. A combinação de cheiros era quase insuportável. Mais pessoas estavam nas ruas agora. Trabalhadores livres indo para seus locais de trabalho, comerciantes abrindo suas lojas, vendedores ambulantes montando suas barracas. Uma mulher carregando uma cesta de ervas frescas passou por mim, deixando um rastro de aroma de alecrim e tomilho. 2 homens estavam envolvidos em uma discussão acalorada sobre o preço dos grãos, suas vozes se elevando no estilo típico romano, altas, apaixonadas e completamente indiferentes a quem pudesse ouvir. A colheita na Sicília foi ruim este ano, insistia um deles. É claro que o preço está mais alto. O que você esperava? Pobre colheita? Zombou o outro. A colheita foi boa. São os comerciantes e os negociantes de grãos que são pobres em honra. Eles acumulam os grãos, esperando que o preço suba ainda mais. Enquanto isso, as pessoas comuns passam fome. Eu diminuí o passo ouvindo a discussão deles. Esse era o tipo de conversa que eu nunca ouvia no Monte Palatino. Os ricos podiam discutir política e filosofia, guerra e comércio, mas raramente falavam das lutas diárias dos romanos comuns. Preços dos alimentos, aluguel, dívidas, essas eram as preocupações dos plebeus, os cidadãos comuns que compunham a grande maioria da população de Roma. Minha família também era plebeia, no sentido formal. Não éramos patrícios, nem membros das antigas famílias aristocráticas. Mas nossa riqueza e conexões nos tornavam parte da nobreza. Mesmo assim, morávamos no Palatino, jantávamos com senadores e cônsules, possuíamos propriedades na Itália e na Sicília. Éramos plebeus apenas no nome. Esses homens discutindo sobre os preços dos grãos, esses eram os verdadeiros plebeus. As pessoas que meus ancestrais haviam defendido nas antigas lutas entre as classes. Venha, jovem mestre, Spendius insistiu gentilmente. Não podemos nos atrasar, seu professor não gosta de atrasos. Relutante, desviei minha atenção dos homens discutindo e segui Spendius pela rua. A aula de língua exópica estava prestes a começar, embora eu ainda não soubesse disso. Eu era apenas um menino de 12 anos, caminhando por Roma, no início da manhã, carregando uma caixa de materiais de escrita e a cabeça cheia de perguntas. Perguntas sobre poder e justiça, sobre deuses e homens, sobre o avô que eu nunca conheci e o legado que eu deveria cumprir. Perguntas sobre por que alguns homens viviam em mansões enquanto outros dormiam nas ruas, por que alguns eram livres enquanto outros usavam correntes, por que as leis diziam uma coisa, mas a realidade mostrava outra. Essas perguntas moldariam o resto da minha vida. Embora naquela manhã fria de inverno eu não pudesse imaginar aonde elas me levariam. Eu não poderia prever as batalhas que lutaria, os inimigos que faria, as reformas que tentaria, ou o fim violento que me esperava no Capitólio. Mas essa é uma história para outra hora. Por enquanto, eu era apenas um menino a caminho da escola,
com meu pedagogo iluminando o caminho, a cidade de Roma despertando ao meu redor em toda a sua glória e toda a sua injustiça. À medida que descíamos do Monte Palatino, as ruas ficavam mais estreitas e mais movimentadas. Os primeiros raios de sol começavam a tocar os telhados dos edifícios mais altos, embora as ruas continuassem na sombra. Eu caminhava com cuidado, contornando poças e pilhas de lixo, grato pela luz da lanterna de Spendius, mesmo com o dia clareando. Do outro lado da rua notei um homem encostado em uma parede. Suas costas estavam pressionadas contra o reboco, sua cabeça inclinada para um lado, em um gesto que poderia ser de sono ou de desespero. Suas roupas, embora gastas e sujas, indicavam que ele era um homem livre, e não um escravo. Mais especificamente, sua túnica áspera e sandálias resistentes sugeriam que ele era ou havia sido um agricultor. Aquele homem, disse eu a Spendius, apontando. Já o vi antes. Ele estava no mesmo lugar ontem de manhã, quando passamos por aqui. Spendius olhou para a figura adormecida e acenou com a cabeça. Sim, jovem mestre. Ele está ali há vários dias. Por quê? Ele está doente? Alguém deveria ajudá-lo? A expressão do meu pedagogo tornou-se cuidadosamente neutra. O olhar que ele usava quando queria me dizer algo, mas não tinha certeza se deveria. Finalmente ele disse, ele é um dos agricultores deslocados, jovem mestre. Seu vizinho, um rico proprietário de terras, executou sua propriedade por dívidas não pagas. Ele veio a Roma em busca de justiça ou talvez emprego, mas há pouco de ambos para ser encontrado. Parei de andar e olhei para o homem mais de perto. Ele tinha talvez 40 anos, o rosto marcado e enrugado por anos de trabalho ao ar livre. Suas mãos, mesmo durante o sono, estavam calejadas e cheias de cicatrizes. Eram mãos que haviam trabalhado a terra, guiado um arado, colhido grãos. Eram as mãos de um cidadão romano. Um homem que tinha direito a voto nas assembleias, que poderia ter servido nas legiões, que já fora dono de suas próprias terras. E agora ele dormia na rua. Mas certamente deve haver algo que ele possa fazer, protestei. Ele é forte, é saudável, não pode encontrar trabalho? Spendius balançou a cabeça lentamente. Que trabalho você gostaria que ele fizesse, jovem mestre? Os proprietários de terras ricos usam mão de obra escrava em suas propriedades. Os escravos não exigem salários, apenas comida e abrigo, e podem trabalhar do amanhecer ao anoitecer sem reclamar. Um agricultor livre não consegue competir com isso. Quanto a outros trabalhos, os projetos de construção, as oficinas, as docas, eles também preferem escravos pelas mesmas razões. Então, o que acontecerá com ele? Ele provavelmente se juntará à multidão de despossuídos em Roma. Talvez ele encontre trabalho ocasional como diarista. Talvez ele aceite a distribuição de grãos e viva em um dos prédios baratos. Talvez, se tiver sorte, um patrono o aceite como cliente. Ou, talvez... Spendius parou de falar, mas eu entendi o que ele não disse. Talvez o homem morresse de fome, ou se voltasse para o crime, ou simplesmente desaparecesse como tantos outros. Senti um nó se formando no meu estômago. Esta não era a Roma dos historiadores e poetas. A Roma da glória e da honra era outra coisa, algo desconfortável e errado. É verdade o que dizem sobre as leis licinianas sextianas? Perguntei. Que elas limitavam a quantidade de terras públicas que uma pessoa podia possuir, para evitar exatamente esse tipo de coisa? As leis existem, confirmou Spendius. Elas foram aprovadas há mais de 200 anos, mas as leis só têm força se houver vontade de aplicá-las. E os ricos? Bem, os ricos têm maneiras de contornar as leis que consideram inconvenientes. Retomamos a caminhada, mas continuei olhando para trás, para o agricultor adormecido, até virarmos uma esquina e ele desaparecer de vista. A imagem dele ficou comigo. Porém, parecia simbolizar algo importante. Algo que os professores da escola nunca explicaram direito quando nos ensinaram sobre a virtude e a grandeza romanas. A rua dava para uma pequena praça onde havia uma fonte borbulhando. Aqui. A atividade matinal era mais vigorosa. Escravos enchiam jarros de água enquanto donas de casa pechinchavam com vendedores de verduras. Um padeiro estava colocando seus pães frescos à venda, com a crosta ainda fumegando no ar frio. O cheiro era inebriante. E eu me peguei, desejando ter trazido algumas moedas para comprar um. Um grupo de homens estava parado perto da fonte, conversando animadamente. Suas togas os identificavam como cidadãos de alguma posição, embora não fossem senadores ou equestres. Talvez fossem empresários ou comerciantes prósperos. Suas vozes ecoavam pela praça,
Outra escassez de grãos, dizia um deles. A terceira em tantos anos. É melhor o Senado fazer alguma coisa, ou haverá tumultos. O Senado zombou outro. Quando é que o Senado se importou com o abastecimento de grãos antes que a multidão chegasse às suas portas? Eles estão ocupados demais, dividindo os espólios da conquista entre si. Cuidado com o que diz, advertiu um terceiro homem, olhando em volta nervosamente. Esse tipo de conversa pode lhe trazer problemas. Problemas? Por falar a verdade? Lutei na Espanha por 3 anos, e quando voltei para casa encontrei minha fazenda em ruínas porque não havia ninguém para trabalhar nela. Minha esposa e meus filhos fugiram para Roma. Sabe o que encontrei quando cheguei aqui? Minha terra havia sido vendida por causa de impostos atrasados. Vendida! Enquanto eu estava lutando por Roma. E quem a comprou? Um senador que já possui metade da Campânia. Agora alugo um quarto e um cortiço no 6º andar que balança com o vento. E devo ser grato pela ajuda alimentar que impede meus filhos de morrerem de fome. Não me diga para tomar cuidado com o que digo. Os outros homens ficaram em silêncio. Até Expêndios, que estava prestes a me apressar, fez uma pausa. A voz do orador transmitia uma emoção tão crua, tanta raiva e dor, que parecia exigir um momento de reconhecimento. Eu queria dizer algo, fazer algo, mas o que um menino de 12 anos poderia oferecer? Palavras de simpatia soariam vazias. Promessas de ações futuras soariam presunçosas. Então, fiz o que me ensinaram a fazer nessas situações. Observei, ouvi e lembrei. Venha, jovem mestre! Expêndios finalmente sussurrou. Precisamos continuar. Saímos da praça e entramos em uma rua repleta de lojas. Um cuteleiro afiava facas em uma pedra de amolar. O som áspero era rítmico e, de alguma forma, relaxante. Na loja ao lado, um sapateiro já estava trabalhando em um par de sandálias, sua agulha brilhando enquanto costurava o couro. Do outro lado da rua, um escriba estava sentado a uma pequena mesa, pronto para escrever cartas ou documentos para analfabetos ou semi-analfabetos. Esses eram os pequenos negócios que formavam a espinha dorsal do comércio romano. A maioria era de operações familiares, passadas de pai para filho por gerações. Eles não eram ricos, mas eram respeitáveis, pagavam seus impostos, participavam dos festivais, votavam nas assembleias, eram a classe média de Roma. Embora essa classe estivesse sendo lentamente espremida entre os muito ricos e os muito pobres. Um grupo de jovens passou por nós, rindo e empurrando uns aos outros de brincadeira. Eles usavam as togas dos cidadãos, mas sua qualidade sugeria meios modestos. Estudantes, talvez, ou funcionários juniores de um dos escritórios do governo. Eles eram despreocupados, como só os jovens podem ser, aparentemente inconscientes ou indiferentes aos grandes problemas da República. Eu invejava o riso fácil deles. Aos 12 anos, eu deveria estar igualmente despreocupado. Mas a história da minha família e as expectativas da minha mãe pesavam sobre mim. Eu era um Gracchus e um Scipio. Esperava-se que eu servisse a Roma, defendesse a honra da família e talvez um dia buscasse um cargo importante. Essas expectativas vinham acompanhadas de uma consciência dos problemas de Roma que aqueles jovens aparentemente não compartilhavam ou preferiam ignorar. Expêndios, perguntei. Quando você morava na Grécia, antes de ser escravizado, Atenas era muito diferente de Roma? Meu pedagogo ficou em silêncio por um longo momento. Tínhamos discutido a Grécia muitas vezes, sua filosofia, sua poesia, sua história, mas nunca sua experiência pessoal com ela. Não tinha certeza se havia ultrapassado algum limite, feito uma pergunta muito íntima ou dolorosa, mas finalmente ele respondeu. A Atenas da minha juventude era uma sombra de sua antiga grandeza. Jovem mestre. A grande era de Péricles já havia passado há muito tempo. Estávamos sob o domínio macedônio, nossa democracia era mais teatro do que realidade. Mas, mesmo diminuída, havia algo em Atenas que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Um espírito de investigação, de questionamento, de busca pela verdade, em vez de simplesmente aceitar o que nos era dito. Os filósofos ainda ensinavam na ágora e na academia. Os homens ainda debatiam ideias nas praças públicas. Não era perfeito longe disso, mas havia uma vitalidade na vida intelectual que nem mesmo a pobreza e a subjugação conseguiam extinguir. Você sente falta disso? Todos os dias, jovem mestre, todos os dias. Sua honestidade me surpreendeu. Os escravos não deveriam expressar tais sentimentos, pelo menos não abertamente. Eles deveriam
aceitar seu destino com estoicismo, ser gratos pelo tratamento gentil, pensar nas casas de seus senhores como suas próprias. Mas Spenddius me deu um vislumbre do homem por trás do escravo, o grego educado que conhecera a liberdade e a perdera. Sinto muito, eu disse baixinho. Spenddius olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Sua simpatia lhe honra, jovem mestre. Mas eu o aconselho. Compaixão não é o mesmo que ação. Muitas pessoas sentem compaixão pela situação dos outros. Poucas estão dispostas a fazer algo a respeito. Eu não sabia como responder a isso, então não disse nada. Mas suas palavras ficaram gravadas em minha mente. Juntando-se às imagens do fazendeiro desabrigado e do veterano furioso, do escravo fugitivo enfrentando a crucificação e dos plebeus sem teto lotando as ruas de Roma. Estávamos nos aproximando do fórum agora. Eu podia ouvir o barulho crescente de vozes, o som de milhares de pessoas se reunindo para os negócios do dia. O fórum era o coração de Roma, o lugar onde política e comércio, religião e justiça se cruzavam. Era onde os senadores faziam discursos, onde os julgamentos eram realizados, onde os comerciantes faziam negócios, onde as multidões se reuniam para ouvir notícias ou expressar suas queixas. Os edifícios ficavam mais impressionantes à medida que nos aproximávamos. Ali estava um templo dedicado a Saturno, com suas colunas erguendo-se majestosamente contra o céu cada vez mais claro. Ali estava a Basílica Emília, onde os cambistas e banqueiros conduziam seus negócios. Além dela, eu conseguia distinguir a Cúria, a Casa do Senado, onde os 300 membros do órgão governamental de Roma se reuniam para debater as leis e políticas da República. Meu avô havia caminhado por essas ruas. Ele havia feito discursos no Fórum, servido no Senado e sido homenageado com triunfos que passavam por esses mesmos espaços. Meu pai também estivera aqui, como cônsul e censor, moldando o destino de Roma, e algum dia, se eu me mostrasse digno, também ocuparia meu lugar no Fórum como líder de Roma. Mas que tipo de líder eu seria? Seria como tantos outros, defendendo os privilégios dos ricos e poderosos? Ou me lembraria do agricultor dormindo encostado na parede, do veterano furioso na praça, dos cálculos cuidadosos nos olhos de minha mãe quando ela falava do futuro de Roma? A rua se alargou e de repente estávamos na beira do fórum. O espaço se abriu diante de mim como um palco magnífico. O sol de inverno, agora totalmente acima do Monte Capitolino, iluminava as colunas de mármore dos templos e os bicos de bronze dos navios montados na coluna de Duílio, memoriais das vitórias navais de Roma. As lojas e barracas dos comerciantes e cambistas se alinhavam na periferia, já fazendo negócios intensos. E lá, no canto mais distante, perto do templo de Saturno, eu podia ver o longo pórtico que servia como nossa escola. Cortinas de linho estavam presas às colunas, formando a parede frontal da sala de aula. A parede traseira era formada pela pedra sólida do próprio templo. Não era um local ideal, o barulho do fórum frequentemente atrapalhava nossas aulas, mas era tradicional. As escolas romanas eram ministradas em espaços públicos como esse há séculos. Chegamos na hora certa, observou Spenddius, verificando o ângulo do sol. Vá em frente, jovem mestre. Eu esperarei com os outros pedagogos. Agarrei minha caixa de materiais de escrita e respirei fundo. Mais um dia de aula estava prestes a começar. Mais um dia memorizando conjugações e declinações, recitando leis e aprendendo história, sentado imóvel enquanto minha mente vagava por questões mais importantes. Mas hoje, eu sentia seria diferente. Hoje, eu iria fazer uma pergunta que vinha se formando em minha mente durante nossa caminhada pelas ruas de Roma. Uma pergunta sobre justiça e poder, sobre leis escritas e leis ignoradas, sobre a diferença entre o que Roma afirmava ser e o que realmente era. Hoje, eu iria aprender sobre a linguagem isópica. Atravessei o fórum, zigue-zagueando entre a multidão de cidadãos e escravos, comerciantes e mendigos, sacerdotes e políticos. O barulho era quase insuportável, dezenas de conversas, transações, discussões e negociações acontecendo simultaneamente. Roma estava totalmente acordada agora, vibrante e viva, magnífica e terrível, gloriosa e injusta. Minha cidade, minha herança, meu fardo e minha oportunidade. Cheguei à cortina de linho que marcava a entrada da nossa escola, respirei fundo mais uma vez e entrei. Levantando a cortina de linho, entrei na sala de aula improvisada. O espaço era longo e estreito, delimitado de um lado pelas colunas do pórtico e do outro pela parede de pedra do templo de Saturno.
A luz da manhã penetrava pelas frestas da cortina, criando faixas alternadas de luz e sombra no chão de terra batida. Apesar da proximidade com um dos templos mais importantes de Roma, a escola parecia humilde, quase temporária, como se pudesse desaparecer assim que as cortinas fossem retiradas. Os bancos baixos de madeira já estavam quase todos ocupados por alunos. Contei cerca de 20 meninos no total, com idades entre 7 ou 8 e talvez 15 anos. Suas roupas variavam muito, refletindo a diversidade das famílias que podiam pagar para enviar seus filhos à escola. Alguns usavam togas de lã fina, claramente provenientes de famílias ricas. Outros tinham túnicas mais simples. Suas famílias se esforçando para pagar a mensalidade que daria a seus filhos uma chance de progresso. A educação não era gratuita em Roma nem universal, mas era acessível para aqueles com meios e ambição. A aula ainda não havia começado, e a sala fervilhava com a energia dos meninos deixados à própria sorte. Em um canto, 2 alunos mais novos estavam envolvidos em um debate acalorado sobre algo eu não conseguia ouvir bem o que era, mas seus gestos eram animados e suas vozes estavam ficando mais altas. Perto da frente, um grupo de meninos mais velhos ria de alguma piada, suas vozes altas e descuidadas. Um menino sentava-se sozinho, comendo metodicamente o que parecia ser um pequeno pão enrolado em queijo seu café da manhã, aparentemente apressado ou perdido em casa. O ar cheirava a óleo de lamparina, lã suja e o aroma peculiar de tábuas de cera que haviam sido usadas, alisadas e reutilizadas inúmeras vezes. Havia também um leve cheiro de incenso vindo do templo atrás de nós e das fogueiras matinais dos vendedores de comida do fórum. Era um cheiro distintamente romano, ao mesmo tempo humilde e grandioso, misturando o sagrado e o mundano daquela maneira característica da nossa cultura. Tibérios. Virei-me ao ouvir meu nome e vi um rosto familiar, de bochechas vermelhas sorrindo para mim. Marcos Octávios pulou de seu assento no primeiro banco e correu em minha direção. Marcos era meu melhor amigo na escola, embora nossa amizade ainda fosse relativamente nova. Ele era filho de uma respeitável família equestre não tão proeminente quanto a minha, mas sólida e honrada. Mais importante ainda, ele tinha uma mente rápida e um jeito fácil que o tornava uma boa companhia. Achei que você não viria hoje, disse Marcos, caminhando ao meu lado, enquanto nos dirigíamos para nosso banco habitual. Com a Saturnália amanhã, metade da escola provavelmente estará vazia à tarde. Até os magisters ficam preguiçosos durante a época dos festivais. Minha mãe nunca me deixaria faltar à escola, respondi com um leve sorriso. Ela acredita que a educação é o dever mais importante dos jovens. Mais importante do que festivais, mais importante do que brincar. Às vezes acho que ela me faria estudar até mesmo no dia do meu casamento. Marcos riu. Bem, você é um Gracchus. É suposto ser sério e cumpridor dos seus deveres. Eu sou apenas um Octávios. Nós podemos nos divertir ocasionalmente. Sentamos juntos em nosso banco, lado a lado, como sempre fazíamos. A madeira estava desgastada pelo uso de inúmeros alunos antes de nós, e alguém havia gravado iniciais na borda, provavelmente arriscando a ferula, a vara do professor, se fosse pego. Coloquei minha caixa de materiais de escrita no colo e a abri, verificando se tudo estava em ordem. As tábuas de cera ainda estavam limpas desde a noite anterior, quando as alisei cuidadosamente depois de terminar meu dever de casa. O estilete estava afiado, pronto para uso. Você terminou os exercícios de recitação? Perguntou Marcos, tirando suas próprias tábuas. Passei 1 hora ontem à noite trabalhando nas declinações. Meu pai diz que se eu não dominar a gramática grega, ele vai contratar um professor particular que vai me fazer trabalhar o dobro. Eu terminei, confirmei, embora não tenha certeza se realmente entendo por que precisamos aprender grego. Somos romanos. Não deveríamos nos concentrar no latim? Tente dizer isso a qualquer romano instruído, disse Marcos com um sorriso. Meu pai diz que qualquer homem que queira ser levado a sério deve ser capaz de falar grego. Todas as melhores obras, de filosofia, poesia e retórica, estão em grego. Além disso, metade dos escravos em Roma fala grego. Se você quiser conversar com seu próprio pedagogo, precisa saber o idioma. Ele tinha razão, embora eu não quisesse admitir isso tão facilmente. A influência da cultura grega em Roma vinha crescendo há gerações. Desde que conquistamos as cidades gregas do sul da Itália, e mais tarde, a própria Grécia, o aprendizado do grego inundou Roma. Famílias ricas contratavam tutores gregos, compravam escravos gregos como pedagogos e mandavam seus filhos para Atenas ou Rhodes para estudar. Minha própria família não era exceção. Minha mãe insistia que Gaius e eu aprendêssemos grego junto com latim.
que estudássemos literatura e filosofia gregas. Ela dizia que era isso que homens cultos faziam, mas às vezes eu me perguntava se não estávamos perdendo algo romano nesse processo. Ainda éramos conquistadores ou estávamos nos tornando os conquistados? Ao nosso redor, os outros alunos estavam gradualmente se acomodando. Os meninos mais novos pareciam sentir que a aula começaria em breve. E até mesmo sua energia ilimitada começou a se concentrar. Os meninos mais velhos pararam de brincar e começaram a pegar seus tablets e canetas e stylos. O menino que estava comendo terminou seu pão e limpou as migalhas de sua túnica. Aproveitei a oportunidade para olhar mais atentamente para os meus colegas de turma. Não sabia os nomes de todos, mas reconheci a maioria dos rostos. Havia Gaius Memius, filho de um senador, que parecia sempre ter a resposta certa, mas a dava de uma forma tão pomposa que até o magíster às vezes parecia irritado. Sentado perto do fundo estava Lúcius Cassius, cuja família havia passado recentemente por dificuldades financeiras. Seu pai era um comerciante de sucesso até que um navio cheio de carga valiosa naufragou em uma tempestade. Lúcius ainda frequentava a escola, mas sua túnica estava ficando surrada, e seu rosto tinha uma expressão preocupada e angustiada que nenhum garoto de 13 anos deveria ter. No banco à nossa direita sentavam-se dois irmãos, Públio e Quintus, cujo sobrenome eu não sabia. Eles estavam sempre juntos, sempre sussurrando um para o outro, sempre parecendo compartilhar alguma piada particular. Perto da frente, sentado muito ereto e comportado, estava Sextus, que todos sabiam que queria se tornar padre. Ele tratava cada aula com reverência solene, como se o magíster estivesse transmitindo sabedoria divina em vez de instruções básicas de gramática. Esses eram meus colegas de classe, os meninos com quem eu passava várias horas por dia, aprendendo os fundamentos da cultura e da educação romanas. Viemos de famílias diferentes, origens diferentes, futuros diferentes. Mas, durante essas horas nessa sala de aula improvisada, éramos iguais. Todos sujeitos às mesmas lições, às mesmas tarefas, à mesma punição potencial da ferula do magíster. Ouvi dizer que sua mãe contratou professores gregos de Atenas, disse Marcos, baixando a voz para que só eu pudesse ouvir. Isso é verdade? Ela escreveu para eles, confirmei. Se eles virão ou não é outra questão. Atenas fica muito longe e Roma não tem a mesma reputação de Atenas no que diz respeito ao ensino. Mas Roma tem dinheiro, observou Marcos, com pragmatismo. E sua família tem mais do que a maioria. Se o pagamento for bom o suficiente, eles virão. Talvez. Minha mãe está determinada, pelo menos. Ela diz que Gaius e eu devemos ter a melhor educação que Roma pode oferecer. Ela quer que aprendamos filosofia, retórica, matemática, astronomia, tudo. Por quê? A posição da sua família já está segura. Você é neto de Cipião africano. Seu caminho para o Senado está praticamente garantido. Hesitei, tentando colocar em palavras algo que minha mãe me disse muitas vezes, mas que eu só agora estava começando a entender. Ela diz que Roma está mudando, que os velhos costumes não são mais suficientes, que os desafios enfrentados pela República exigem não apenas coragem e honra, mas também sabedoria e conhecimento. Ela diz que precisamos de líderes que saibam pensar além de lutar. Marcos absorveu isso pensativamente. Sua mãe é uma mulher notável, todos dizem isso. Meu pai a chama de a pessoa mais inteligente de Roma. Homem ou mulher? Ela gostaria de ouvir isso, disse eu com um leve sorriso. Embora ela provavelmente diria que inteligência sem aplicação é inútil, ela está sempre nos incentivando a fazer mais, aprender mais, conquistar mais. Às vezes sinto que estou carregando o peso de dois legados familiares, os Grac e os Cípios. É muito para se viver à altura. Melhor do que não ter nenhum legado, disse Marcos com pragmatismo. Pelo menos você sabe o que se espera de você. Alguns de nós ainda estamos tentando descobrir o que devemos fazer com nossas vidas. Antes que eu pudesse responder, a atmosfera na sala mudou repentinamente. A conversa dos alunos se transformou em sussurros, e em seguida, em silêncio. Virei-me para ver o que havia causado a mudança e vi a figura alta e magra do nosso magíster entrando pela cortina. O magíster Lúcio Verginius não era um espécime físico impressionante. Ele tinha talvez 40 anos, rosto estreito, nariz proeminente e cabelos longos que geralmente estavam despenteados. Sua toga estava limpa, mas velha, mostrando sinais de muitos consertos. Ele não era rico,
Não tinha conexões com nenhuma família importante, não estava destinado a nenhuma posição elevada, ele era simplesmente um professor, um entre centenas em Roma, ganhando a vida modestamente e ensinando os filhos de famílias que podiam pagar seus honorários, mas, apesar de sua aparência humilde, havia algo atraente nele. Seus olhos eram perspicazes e inteligentes, não perdendo nada. Quando falava sobre literatura ou história, sua voz assumia uma paixão que tornava até mesmo assuntos áridos interessantes. Ele podia ser rigoroso, a ferula que carregava não era apenas para exibição, mas também podia ser surpreendentemente paciente com os alunos que realmente tentavam aprender. Hoje, quando ele entrou na sala de aula, notei algo diferente nele. Seu cabelo, geralmente solto e despenteado, estava penteado e arrumado. Seu rosto, muitas vezes tenso com o estresse de lidar com alunos indisciplinados, parecia quase relaxado. Havia até um leve sorriso nos cantos da boca. Todos os alunos se levantaram em uníssono. Era o respeito adequado a se mostrar a um professor, algo que nos foi ensinado desde o primeiro dia de aula. "Bom dia, Magister!" entoamos juntos, nossas vozes ecoando na parede de pedra do templo. "Bom dia, alunos!" ele respondeu, sua voz ecoando facilmente pela sala. "Por favor, sentem-se." Sentamos, e o som de 20 meninos acomodando-se nos bancos de madeira criou um breve murmúrio antes que o silêncio voltasse a reinar. O magister caminhou até a frente da sala, onde um banco alto com encosto arredondado o aguardava. Esse era seu trono, de onde ele observaria seu reino de alunos e dispensaria conhecimento e punições, quando necessário. Ele se sentou com cuidado, ajeitando sua toga ao redor do corpo, e colocou sua ferula sobre os joelhos. A ferula era uma vara de madeira, com o comprimento aproximado do antebraço de um homem, usada para bater nas palmas das mãos dos alunos que davam respostas erradas ou se comportavam mal. Eu já havia sentido sua dor uma vez, no início de minha trajetória nessa escola, quando não consegui memorizar corretamente uma passagem das 12 tábuas. A dor foi aguda, mas breve. A vergonha do fracasso, no entanto, durou muito mais tempo. Hoje, porém, parecia improvável que o magister usasse a ferula. Seu humor excepcionalmente bom era evidente para todos. Os alunos trocaram olhares, levantando as sobrancelhas em surpresa e especulação. O que havia causado essa mudança de temperamento? A resposta veio rapidamente. O magister limpou a garganta e se dirigiu a nós. Amanhã, como todos sabem, é o Festival de Saturnália. É um momento de celebração, de inversão, de alegria. Por um dia, a ordem normal das coisas é suspensa. Os senhores servem seus escravos, homens sérios se envolvem em bobagens, e até mesmo os professores são libertados de seus deveres. Uma onda de risadas percorreu a sala de aula. O magister sorriu, reconhecendo o humor. "Portanto, hoje", continuou ele, "será nossa última aula antes do festival. Pretendo torná-la memorável. Não por meio de um material particularmente difícil, mas por meio do envolvimento com ideias que importam. Quero que vocês pensem hoje, não apenas memorizem. Quero que questionem, não apenas recitem. Esse é o tipo de educação que os gregos praticam e que nós, romanos, estamos apenas começando a apreciar." Senti um despertar de interesse. Isso era diferente de nossas aulas habituais, que consistiam principalmente em memorização, recitação e exercícios gramaticais. O magister prometia algo mais ativo, mais envolvente. Ao meu redor, pude sentir os outros alunos inclinando-se ligeiramente para a frente com a atenção voltada para ele, apesar da expectativa pelo feriado que se aproximava. O olhar do magister percorreu a sala, parecendo avaliar cada um de nós. Quando seus olhos encontraram os meus, senti uma intensidade repentina em seu olhar, como se ele estivesse me avaliando para alguma coisa. Então seu olhar se desviou, e me perguntei se eu havia imaginado aquilo. "Começaremos", anunciou ele, "com uma revisão das leis, especificamente as leis fundiárias que moldaram nossa república. Marcos Octávios, por favor, levante-se." Marcos deu um pequeno salto, ele não esperava ser chamado primeiro, mas se recuperou rapidamente e se levantou, ficando em pé, ereto e altivo ao lado de nosso banco. "Sim, professor. Recite para nós a lei de Licínios e Céstios relativa às terras públicas." Senti Marcos ficar tenso ao meu lado. Era um teste, e não um teste fácil. A lei era importante, mas também politicamente sensível. Sua resposta revelaria não apenas seu conhecimento, mas também sua compreensão das implicações da lei. Meu amigo respirou fundo, organizou seus pensamentos e começou a falar. A aula estava realmente começando agora,
embora nenhum de nós soubesse ainda aonde ela nos levaria. O que você acha sobre esse evento histórico? Deixe seu comentário aqui embaixo. Marcos Octávios estava ereto e confiante, com a voz clara ao iniciar sua recitação. A lei de Licínios e Céstios, aprovada no ano 367 antes da era atual, afirma: nenhum cidadão poderá possuir mais de 500 jugera de terras públicas. Sua voz transmitia a certeza de alguém que havia memorizado as palavras com precisão. Ao redor da sala de aula, os outros alunos acenavam com a cabeça. A maioria de nós havia aprendido essa lei em algum momento, embora seu significado pudesse variar, dependendo da ênfase dada pelos nossos professores. Era uma lei famosa, uma das conquistas marcantes da luta das ordens, quando os plebeus lutaram pela igualdade com os patrícios. Muito bem, disse o magíster, com uma expressão satisfeita. Vocês memorizaram as palavras corretamente. Agora, podem nos dizer o que é um jugerum? Um jugerum é uma medida de terra, continuou Marcos sem hesitar. É aproximadamente a quantidade de terra que um jugo de bois pode arar em um único dia. 500 jugera seriam consideráveis, o suficiente para uma propriedade substancial. De fato, e o que é terra pública? Ager publicus, magister, terra que pertence ao povo romano como um todo, normalmente adquirida por meio de conquista. Ela deve estar disponível para uso pelos cidadãos romanos, particularmente para a agricultura. Excelente. Você pode se sentar, Marcos Octávios. Marcos sentou-se ao meu lado, parecendo aliviado e satisfeito. Eu lhe dei um pequeno aceno de aprovação. Ele se saiu bem. Sua recitação foi clara e correta. Mas, quando ele se acomodou no banco, senti uma tensão crescente no peito. As perguntas do magíster foram diretas, testando o conhecimento de Marcos sobre fatos e definições. Mas minha mente estava correndo à frente, pensando nas implicações, na diferença entre o que dizia a lei e o que eu tinha visto nas ruas de Roma. O magíster examinou a sala de aula com um olhar pensativo. As leis licinianas cestianas foram aprovadas há mais de 2 séculos, disse ele. Sua voz assumindo aquele tom de palestra que significava que ele estava prestes a revelar uma informação importante. Elas representaram uma grande vitória para a ordem plebeia. Pela primeira vez, a lei limitava explicitamente a quantidade de terras públicas que qualquer indivíduo poderia possuir. O objetivo era impedir que os patrícios ricos monopolizassem os territórios conquistados por Roma e garantir que os cidadãos comuns, especialmente aqueles que serviam nas legiões, tivessem acesso à terra para cultivar. Ele fez uma pausa, deixando que isso fosse assimilado. As leis também estipulavam que um dos 2 cônsules deveria ser plebeu. Isso também foi revolucionário. Até então, o consulado era exclusivamente patrício. As leis licinianas sextianas mudaram a estrutura fundamental do governo romano, abrindo os mais altos cargos a uma classe mais ampla de cidadãos. Eu ouvia atentamente, mas parte da minha mente estava em outro lugar. Pensava no agricultor desalojado que tinha visto naquela manhã, dormindo encostado na parede. Pensava no veterano furioso na praça, que tinha lutado por Roma apenas para perder suas terras por causa de dívidas. Pensava nas palavras cuidadosas de Spêndios. As leis são tão fortes quanto a vontade de aplicá-las. O magíster continuou sua palestra, descrevendo as lutas políticas que levaram à aprovação das leis. Ele falou de Gaius Licínios Stolo e Lúcius Céstius Lateranos, os tribunos que defenderam as reformas. Ele descreveu como eles foram eleitos tribunos por 10 anos consecutivos, como lutaram contra a feroz oposição dos patrícios e como finalmente conseguiram aprovar sua legislação revolucionária. Era uma história emocionante, do tipo que deixava você orgulhoso de ser romano. Ela mostrava que a república podia se reformar, que a justiça podia prevalecer, que o povo comum podia obter vitórias contra o poder entrincheirado. Mas algo não batia certo. Se essas leis haviam sido aprovadas 200 anos atrás, se eram tão importantes e revolucionárias, por que Roma ainda estava cheia de agricultores deslocados? Por que senadores ricos possuíam vastas propriedades enquanto veteranos dormiam nas ruas? Por que a diferença entre ricos e pobres estava ficando cada vez maior? Levantei a mão. O gesto foi tão incomum que vários alunos se viraram para olhar para mim. Perguntas durante as aulas eram raras. O formato da educação romana era tipicamente direto. O magíster dava aula, os alunos memorizavam e recitavam, e qualquer confusão deveria ser resolvida por meio de estudo particular ou prática extra. Interromper uma aula para fazer uma pergunta era algo quase inédito. O magíster olhou para mim com surpresa, depois com interesse.
Sim, Tibérios Gracos? Você tem uma pergunta? Levantei-me, de repente muito consciente de todos os olhos voltados para mim. Minha boca estava seca e tive que engolir em seco antes de poder falar. Mas a pergunta que vinha se formando em minha mente durante toda a manhã não poderia ser suprimida. Posso fazer uma pergunta, Magister? Pode. Respirei fundo, escolhendo minhas palavras com cuidado. Você nos falou sobre a lei de Licínio e Céstius, que limita a propriedade de terras públicas a 500 jugera. Você explicou que essa lei foi aprovada para impedir que os ricos monopolizassem as terras e para garantir que os cidadãos comuns tivessem acesso a oportunidades de cultivo. Isso está correto. Então por que, Magister, há pessoas em Roma, pessoas ricas, que possuem milhares de jugera de terra? Por que ninguém tira o excesso delas e distribui aos pobres como exige a lei? A sala de aula ficou em silêncio absoluto. Mesmo os alunos mais jovens, que talvez não tivessem compreendido totalmente as implicações da minha pergunta, perceberam que algo significativo estava acontecendo. Vi os olhos de Gaius Mêmios se arregalarem de surpresa. Lúcio Cássio inclinou-se para a frente, subitamente muito interessado. Marco Otávio virou-se para me olhar com uma expressão que misturava admiração e preocupação. O Magister, por sua vez, não parecia zangado com a minha impertinência. Em vez disso, um sorriso lento espalhou-se pelo seu rosto. Não era um sorriso zombeteiro, mas sim de prazer genuíno, como se eu tivesse feito exatamente o que ele esperava que alguém fizesse. Uma excelente pergunta, disse ele lentamente. Uma pergunta realmente excelente. Você tocou em um dos problemas centrais da nossa república. A lei diz uma coisa, mas a realidade nos mostra outra. Por que isso acontece? Ele se levantou do banco, colocando a ferula de lado, um gesto que parecia significativo. Sem a vara nas mãos, ele parecia menos um disciplinador e mais um filósofo, ansioso por explorar ideias em vez de simplesmente impor respostas corretas. Diga-me, Tibérios Gracos, disse ele, caminhando lentamente pela frente da sala de aula. Qual você acha que é a resposta para sua própria pergunta? Você é um jovem inteligente de uma família distinta. Sem dúvida você observou muito em sua curta vida. Por que você acha que a lei não é aplicada? Eu hesitei. Isso parecia um terreno perigoso. Responder honestamente significava criticar os ricos e poderosos, a mesma classe à qual minha família pertencia. Mas o Magister havia perguntado, e algo em sua maneira de agir sugeria que ele realmente queria ouvir o que eu pensava. Acho, comecei com cautela, que as pessoas que se beneficiariam com a aplicação da lei, os agricultores pobres, os veteranos, os plebeus deslocados, não têm o poder de aplicá-la. E as pessoas que têm o poder, os proprietários de terras ricos, os senadores, não querem aplicá-la porque são elas que se beneficiam de sua violação. O Magister assentiu lentamente. Uma visão cínica, talvez, mas não sem mérito. Você está sugerindo que o poder protege o poder, que a lei é aplicada seletivamente com base em quem se beneficia de sua aplicação ou não aplicação. Esse é um pensamento preocupante para aqueles de nós que acreditam nos ideais da República de justiça e igualdade perante a lei. Ele se virou para o resto da turma. Quantos de vocês têm pais, tios ou amigos da família que possuem mais de 500 jugera de terras públicas? Várias mãos se levantaram lentamente, com relutância. Eram os filhos de famílias ricas, aqueles cujas togas eram as mais finas, cujos instrumentos de escrita eram os mais caros. Eles pareciam desconfortáveis, presos entre a honestidade e a autoincriminação. E alguma de suas famílias enfrenta consequências legais por isso? Pressionou o Magister. As mãos baixaram, as cabeças balançaram. Ninguém falou. Então temos uma lei, disse o Magister, sua voz assumindo um tom severo, que todos conhecem, que todos reconhecem como legítima, mas que ninguém aplica e ninguém segue. O que isso nos diz sobre nossa república? Ninguém respondeu. A pergunta pairou no ar, pesada e desconfortável. Senti o peso dela pressionando-me, pressionando a todos nós. Estávamos sendo convidados a enfrentar algo que a maioria dos romanos preferia não pensar: a desconexão entre os ideais romanos e a realidade romana. Finalmente, Cestus, o menino que queria ser sacerdote, levantou a mão timidamente. Sim, Cestus. Talvez, Magister, a lei esteja desatualizada. Talvez as circunstâncias tenham mudado desde que foi escrita e ela não se aplique mais à nossa situação atual. O Magister considerou isso. Uma sugestão interessante. As leis podem realmente se tornar obsoletas à medida que as circunstâncias mudam. Mas as leis licinianas sextianas foram aprovadas para resolver um problema específico: a concentração de terras nas mãos de poucos e o deslocamento de pequenos agricultores. Esse problema não existe mais? Não, Magister, admitiu Cestus baixinho. Se alguma coisa
parece pior agora? Então por que a lei seria obsoleta? Sextus não tinha resposta. Ele se sentou, parecendo preocupado. Outro aluno, um dos meninos mais velhos, cujo nome eu não sabia, falou sem ser chamado uma violação da etiqueta que o magíster surpreendentemente não corrigiu. Magíster, talvez o problema não seja a lei, mas as pessoas. Talvez os proprietários ricos sejam apenas mais espertos e determinados do que os agricultores pobres. Talvez eles mereçam ter sucesso porque são melhores em administrar seus negócios. Ah, disse o magíster, com os olhos brilhando. O argumento do mérito. Os bem-sucedidos merecem seu sucesso porque são inerentemente superiores. É isso que você está sugerindo? O aluno assentiu, encorajado. Sim, magíster. Roma recompensa a força e a inteligência. Sempre recompensou. Os fracos ficam para trás. Os fortes prosperam. Isso é natural. E quando os fortes usam sua força para infringir leis, para privar os outros do que é seu por direito, para manipular o sistema em benefício próprio, isso também é natural? Isso também é digno de recompensa? O aluno vacilou. Eu acho que não, magíster. Você acha que não? A voz do magíster era seca. Que generoso da sua parte supor que poder e direito nem sempre são a mesma coisa. A tensão na sala aumentou dramaticamente. Não estávamos mais em uma simples aula de gramática ou recitação de história. Estávamos envolvidos em algo mais perigoso e mais real. Uma discussão sobre poder, justiça e a equidade fundamental da sociedade romana. Esses não eram assuntos que pessoas respeitáveis discutiam abertamente. Certamente, não em um local público como o fórum, onde qualquer pessoa poderia ouvir. Mas o magíster parecia não se importar com a discrição. Ele havia feito essas perguntas deliberadamente. Percebi. Ele estava esperando por alguém como eu para expressar as contradições que a maioria das pessoas preferia ignorar. E agora que a discussão havia começado, ele a estava levando adiante, forçando-nos a enfrentar verdades incômodas. Deixem-me dizer uma coisa a todos vocês, disse o magíster com a voz mais baixa agora, mas não menos intensa. Vocês são jovens. A maioria de vocês vem de famílias privilegiadas. Vocês têm comida, abrigo, educação, coisas que milhões de romanos e súditos de Roma não têm. Provavelmente crescerão para se tornar senadores, cavaleiros, oficiais nas legiões, magistrados, sacerdotes. Vocês terão poder e influência. Ele fez uma pausa, deixando que isso fosse assimilado. A pergunta que vocês devem responder, continuou ele, é o que farão com esse poder? Vocês o usarão para proteger seus privilégios e os privilégios de sua classe? Ou usarão para servir a algo maior, a justiça, a república, o bem comum? Vocês aplicarão as leis de forma igualitária ou seletiva, com base em quem se beneficia? Vocês serão parte da solução ou parte do problema? O silêncio que se seguiu foi profundo. Todos os alunos daquela sala de aula, dos mais novos aos mais velhos, entenderam que estávamos sendo desafiados, não com um exercício de gramática ou uma tarefa de memorização, mas com uma questão moral e política que nos acompanharia pelo resto de nossas vidas. Senti Marcos se mexer ao meu lado, seu desconforto era palpável. Não era isso que ele esperava da aula de hoje. Não era a instrução segura e previsível que normalmente recebíamos. Mas eu senti outra coisa. Uma excitação crescente. Uma sensação de que algo importante estava sendo revelado. O magíster estava nos oferecendo algo raro, não apenas informações, mas insights. Não apenas fatos, mas sabedoria. Ele estava nos ensinando a pensar criticamente, a questionar, a ver além da superfície das coisas. Minha mãe aprovaria, pensei. Esse era exatamente o tipo de educação que ela queria para mim. Uma que abordasse questões reais, problemas reais, desafios morais reais. O magíster voltou para o seu banco e sentou-se. Ele pegou a ferula novamente, mas seu aperto era frouxo, casual. Ele não iria usá-la hoje. Vou contar uma história para vocês, disse ele. É uma história antiga, da Grécia, uma fábula de Esopo. Alguns de vocês talvez já a tenham ouvido antes, mas quero que ouçam com atenção, porque ela é relevante para a nossa discussão. Ele estendeu a mão para o lado do banco e pegou um pergaminho que eu não tinha notado antes. Desenrolou-o cuidadosamente, procurando a passagem que queria. O magíster limpou a garganta e começou a ler o pergaminho. Sua voz mudou enquanto lia, tornando-se mais teatral, mais expressiva. Ele não era mais simplesmente nosso professor, mas um contador de histórias, dando vida à antiga sabedoria grega,
para uma sala de aula de meninos romanos. Perto de uma fonte de água, um lobo e um cordeiro se encontraram, ele começou. O lobo estava rio acima, mais alto, onde a água fluía de sua nascente. O cordeiro estava rio abaixo, abaixo do lobo, bebendo a água fresca. Eu podia imaginar a cena claramente, a fonte límpida, o sol da tarde, os dois animais reunidos pela sede. Em minha mente, eu vi o lobo grande, poderoso, com dentes brilhantes, e o cordeiro pequeno, vulnerável, inocente. O contraste era gritante. O lobo, continuou o magister, rangendo os dentes e procurando uma desculpa para brigar, gritou: "Por que você, seu malandro, está turvando a água que estou bebendo?" Sua voz, quando falava a parte do lobo, era áspera e agressiva, cheia de falsa indignação. Vários alunos se mexeram em seus bancos, atraídos pela história apesar de si mesmos. O cordeiro respondeu timidamente: "Mas a água flui de você para mim. Como eu poderia turvar sua água quando ela corre de onde você está para onde eu estou?" Agora a voz do magister era suave, razoável, lógica. O cordeiro estava apontando um fato simples da natureza: a água flui para baixo. A acusação do lobo não fazia sentido. Mas todos nós sabíamos, com uma sensação crescente de pavor, que a lógica não salvaria o cordeiro. O lobo, impotente contra essa verdade, gritou novamente: "Mas você me insultou no ano passado." "No ano passado?" respondeu o cordeiro, balindo tristemente. "Eu nem tinha nascido no ano passado. Só estou vivo há alguns meses." O magister fez uma pausa, deixando-nos absorver isso. As acusações do lobo estavam se tornando mais desesperadas, mais obviamente falsas. O cordeiro refutou todas as acusações com fatos simples e irrefutáveis. Certamente, pensei comigo mesmo, certamente o lobo teria que admitir a derrota, teria que deixar o cordeiro ir. "Então foi seu pai", rosnou o lobo. "Deve ter sido seu pai que me insultou." E com isso, ele saltou sobre o cordeiro e o devorou. O professor parou de ler e olhou para nós. O silêncio na sala de aula era absoluto. Até mesmo os alunos mais novos compreenderam o horror do que acabávamos de ouvir. O inocente havia sido destruído pelo culpado. A lógica e a verdade haviam sido impotentes contra a força bruta. A justiça não havia prevalecido. Senti Marcos me dar uma cotovelada forte nas costelas. Seu rosto estava voltado para mim, sua expressão urgente, animada. Ele queria dizer algo, mas com o magister observando, ele só podia gesticular com os olhos. O magister enrolou o pergaminho lentamente, deliberadamente. Seus movimentos eram cuidadosos, dando-nos tempo para pensar sobre o que tínhamos ouvido. Finalmente ele falou: "Esta é uma fábula de Esopo, o contador de histórias grego. Alguns dizem que ele próprio era escravo, o que talvez explique por que suas fábulas tratam tão frequentemente do poder e seu abuso. Esta história em particular é chamada de O Lobo e o Cordeiro." Ele colocou o pergaminho sobre a mesa e cruzou as mãos no colo. "Agora, tem uma pergunta para todos vocês. Sobre o que é essa fábula?" Várias mãos se levantaram, embora com mais hesitação do que o normal. O magister apontou para um dos alunos mais jovens. "É sobre um lobo comendo um cordeiro, magister." "Sim, é isso que acontece na história. Mas sobre o que é? O que Esopo está tentando nos ensinar?" Outra mão se levantou. "Que os lobos são perigosos." "Verdade, mas isso é superficial." Alguém mais? Gaius Memmius levantou a mão com sua confiança habitual. "A fábula nos ensina que os fortes atacam os fracos. Essa é a ordem natural das coisas. Lobos comem cordeiros. Os poderosos dominam os impotentes. Sempre foi assim." O magister inclinou a cabeça pensativamente. Uma interpretação. "Mas você faz com que pareça neutro, como se Esopo estivesse simplesmente descrevendo a natureza sem julgamento. Você acha que essa é a intenção dele? Simplesmente observar que os fortes comem os fracos? Bem, Gaius Memmius hesitou. Não é apenas a realidade? Por que Esopo iria julgar isso? Porque, disse o magister bruscamente, Esopo não está falando sobre animais. Ele está falando sobre pessoas, sobre justiça e injustiça, sobre os poderosos e os impotentes na sociedade humana." Uma onda de compreensão percorreu a sala de aula. Claro. As fábulas sempre foram sobre humanos, não eram? Os animais eram apenas metáforas, maneiras de falar sobre o comportamento humano sem acusar diretamente ninguém. Marcos não conseguiu mais se conter. Ele levantou a mão ansiosamente, praticamente pulando na carteira. "Sim, Marcos Octavius." "Magister,
O lobo representa os poderosos, os ricos, os fortes, aqueles com autoridade. O cordeiro representa os fracos, os pobres, os vulneráveis, aqueles sem poder. O lobo quer destruir o cordeiro, mas precisa de uma desculpa, uma justificativa. Então, ele faz falsas acusações. Mas quando o cordeiro se defende com lógica e verdade, o lobo não se importa. Ele ataca de qualquer maneira porque tem o poder para fazê-lo, e o cordeiro não pode impedi-lo. O magister sorriu amplamente. Excelente, Marcos Octávios, você compreendeu o cerne da fábula. O lobo representa a tirania, o uso arbitrário do poder. O cordeiro representa a inocência e a justiça. E o que a fábula nos ensina? Que o poder faz a razão, disse Gaius Mímios, parecendo justificado. O lobo vence porque é mais forte. Essa é a lição. Não! Eu me vi falando sem levantar a mão, sem ser chamado, impulsionado por uma paixão repentina. Essa não é a lição. A lição é que os tiranos, aqueles que abusam de seu poder, sempre encontrarão uma desculpa para sua tirania. Eles inventam motivos, justificativas, crimes. Mas suas justificativas não importam, porque eles sempre fariam o que queriam de qualquer maneira. O lobo não comeu o cordeiro porque o cordeiro turvou a água ou insultou. O lobo comeu o cordeiro porque estava com fome e podia. O magister voltou toda a sua atenção para mim, e vi algo em seus olhos: aprovação, reconhecimento, talvez até orgulho. Sim, Tibérius Gracchus. Exatamente, sim. A fábula é uma condenação da tirania, não um endosso a ela. Esopo está nos mostrando como os tiranos pensam, como eles agem. Eles não podem simplesmente admitir: eu quero fazer isso e tenho poder para fazê-lo, então vou fazê-lo. Eles precisam fingir que têm motivos legítimos. Precisam encobrir sua violência com a linguagem da justiça. Mas suas justificativas são mentiras transparentes, tão transparentes quanto as acusações do lobo contra o cordeiro. Ele se levantou do banco e começou a andar de um lado para o outro, sua voz aumentando de intensidade. Isso é o que chamamos de linguagem esópica. Quando não podemos falar diretamente sobre injustiça, quando é muito perigoso criticar abertamente os poderosos. Falamos em fábulas, em metáforas, em histórias. Falamos sobre lobos e cordeiros em vez de senadores e cidadãos. Contamos histórias sobre animais em vez de acusar pessoas reais. Mas todos que ouvem a história entendem o que realmente queremos dizer. Pensei na minha pergunta anterior, sobre por que as leis fundiárias não eram aplicadas. Pensei no agricultor deslocado, no veterano irritado, no escravo fugitivo. Pensei na diferença entre o que Roma afirmava ser e o que realmente era. O magister estava me dando a todos nós, uma maneira de falar sobre essas coisas. Uma linguagem para discutir a injustiça, quando a discussão direta era impossível ou perigosa. A linguagem esópica. A linguagem das fábulas e metáforas. A linguagem dos impotentes que encontram maneiras de falar a verdade sobre o poder. Marcos se virou para mim, com os olhos brilhando de entusiasmo e compreensão. Ele me deu um leve soco no ombro, um gesto de camaradagem e revelação compartilhada. Viu? Ele sussurrou, baixo o suficiente para que só eu pudesse ouvir. Você tem sua resposta. A força cria sua própria lei. É isso que a fábula ensina. Mas eu não tinha certeza se concordava. Sim, o lobo havia vencido na história. O cordeiro havia sido devorado apesar de ser inocente. Mas Esopo não havia escrito a história para celebrar a vitória do lobo. Ele a escreveu para condenar o lobo, para mostrar o raciocínio do lobo por trás da mentira distorcida e egoísta que era. A fábula era um ato de resistência, uma forma de dizer: eu vejo o que você está fazendo e sei que é errado. O magister voltou para seu banco. Ele pegou a ferula novamente, mas seu aperto era gentil, quase casual. Respondi a sua pergunta, Tibérius Gracchus, disse ele olhando diretamente para mim. Você perguntou por que os ricos não são obrigados a cumprir a lei? Porque mantêm seus milhares de jugera, enquanto a lei diz que eles deveriam ter apenas 500? Você perguntou por que ninguém tira o excesso deles e dá aos pobres? Ele fez uma pausa, deixando o momento se prolongar. E minha resposta é esta: o poder cria sua própria lei. Os poderosos fazem o que querem e inventam justificativas depois. O lobo come o cordeiro não porque o cordeiro fez algo errado, mas porque o lobo está com fome e o cordeiro é indefeso. Essa é a realidade do poder. É assim que o mundo funciona. A sala de aula ficou em silêncio novamente, mas desta vez o silêncio parecia diferente. Antes, ficamos chocados com a brutalidade da fábula.
Agora estávamos processando o que isso significava para nossa compreensão de Roma, da justiça, da sociedade em que vivíamos. Mas, acrescentou o Magister, e sua voz assumiu uma qualidade diferente, mais suave, mais pensativa. O fato de Esopo ter contado essa história, o fato de a lembrarmos séculos depois, o fato de reconhecermos o lobo como um tirano e simpatizarmos com o cordeiro, isso também nos diz algo. Nos diz que os humanos têm um senso de justiça que transcende o poder. Sabemos a diferença entre o certo e o errado, mesmo quando o errado triunfa. Lembramos das histórias que condenam a injustiça, mesmo quando não temos o poder de evitá-la. Ele se levantou mais uma vez, e dessa vez havia uma finalidade no movimento, uma sensação de que a aula estava chegando ao fim. Amanhã é Saturnália, ele nos lembrou. Um festival em que a ordem normal é invertida, em que os escravos se tornam senhores e os senhores servem aos escravos. É apenas por um dia, e é em grande parte simbólico, mas talvez isso nos lembre que a ordem das coisas não é fixa, não é inevitável. Talvez isso nos lembre que lobos e cordeiros poderiam, em circunstâncias diferentes, ter destinos diferentes. Ele sorriu levemente, uma expressão misteriosa que sugeria que ele havia dito mais do que pretendia e estava ciente disso. A aula está encerrada. Vão para casa. Comemorem o festival. E lembrem-se, existem muitos tipos de linguagem. Algumas linguagens afirmam fatos. Algumas linguagens ocultam verdades. E algumas linguagens, a linguagem esópica, revelam verdades que não podem ser ditas diretamente. Aprendam a entender todas essas linguagens e vocês serão educados de uma forma que importa. Os alunos começaram a se levantar, recolhendo seus materiais de escrita e conversando animadamente entre si. A aula tinha sido diferente de todas as outras que já tínhamos tido, e todos nós a estávamos processando de maneiras diferentes. Marcos agarrou meu braço quando nos levantamos. Isso foi incrível, disse ele com a voz cheia de entusiasmo. Você viu como ele conectou tudo? Sua pergunta, a lei, a fábula, tudo se encaixou. E aquela coisa sobre a linguagem esópica, sobre falar em metáforas quando a linguagem direta é muito perigosa, isso é brilhante. É algo que podemos usar. Usar para quê? Perguntei, embora achasse que sabia. Para falar sobre coisas importantes. Para discutir problemas sem nos metermos em apuros. Para dizer o que precisa ser dito sem ser muito óbvio. Acenei lentamente com a cabeça, mas minha mente estava em outro lugar. Eu pensava nas últimas palavras do Magister, sobre Saturnália e ordens invertidas, sobre a possibilidade de mudança. Pensava na minha pergunta por que as leis não eram aplicadas, e na resposta que recebi. O poder cria a sua própria lei. Os poderosos fazem o que querem. Mas era esse o fim da história? Ou havia mais a ser escrito? Minha mãe me disse que conhecimento é poder. O Magister acabara de me dar um tipo específico de conhecimento. Uma compreensão de como o poder opera, como se justifica, como pode ser discutido mesmo quando a crítica direta é perigosa. O que eu faria com esse conhecimento, isso dependeria de mim. Não hoje, não no ano que vem, mas algum dia. Algum dia, quando eu tivesse idade suficiente, experiência suficiente, coragem suficiente para agir, reunimos nossas coisas e nos preparamos para sair da sala de aula. O Festival de Saturnália nos aguardava, com suas inversões temporárias e liberdade simbólica. E além disso, o futuro nos aguardava incerto, desafiador, cheio de perguntas que não tinham respostas fáceis. Segurei minha caixa de materiais de escrita e segui Marcos através da cortina de linho, entrando no barulho e na agitação do fórum. O sol já estava alto, brilhante e quente, apesar do frio do inverno. Roma continuava ao nosso redor, magnífica, imperfeita, gloriosa e injusta, exatamente como era antes da aula e exatamente como seria depois. Mas eu havia mudado. Algo fundamental havia mudado na minha compreensão. Eu havia aprendido sobre a linguagem esópica e nunca mais ouviria histórias ou leis, discursos ou justificativas da mesma maneira.